hoje qual que é a realidade, né? Infelizmente. As pessoas já saem hoje do hospital e elas se sentem perdidas, porque às vezes elas têm uma assistência na parte de reabilitação lá, que poderia ser bem melhor do que normalmente a gente vê acontecendo. E mesmo que seja uma assistência super adequada, esse segmento se perde. Ou seja, essas pessoas às vezes nem sabem que precisam de fisioterapia, de fonoaudiologia, de psicoterapia, e ficam esperando a consulta com o médico, né, neurologista, e às vezes esses pacientes, principalmente na rede pública, demoram às vezes até 6 meses ou até mais para conseguir essa nova consulta, para chegar lá e falar assim, você está fazendo fisioterapia, está fazendo reabilitação? Não, estou esperando a consulta para ver o que é para ser feito, né? E aí a gente perdeu um tempo de ouro, assim, que é fundamental no AVC, né? No AVC a gente tem uma plasticidade, vamos dizer assim, quase que espontânea nesses primeiros 6 meses pós-lesão, né? Então, se isso for direcionado da forma correta, estimulado da forma correta, a gente pode moldar essa plasticidade de uma forma muito positiva, né? Então, essa é uma pedra no sapato que a gente tem, ou seja, esses primeiros 6 meses é fundamental o tratamento, mas eu sempre falo, não quer dizer que se você não teve acesso a esse tratamento nesses primeiros 6 meses, que acabou, que o mundo acabou, que não tem mais jeito, não. A gente ainda consegue aí trabalhar e ter muitos ganhos mesmo nos pacientes crônicos, né? Então, esse processo de reabilitação não tem, assim, realmente uma resposta pronta para te dar naquilo que você me perguntou, sabe? Porque é muito individualizado, né? Assim, a gente tem quadros de pessoas com AVC que são muito diferentes uns dos outros, né? A gente tem pessoas completamente conscientes, com cognitivo preservado, pessoas que, dependendo da área de lesão, a gente vê que está sem foco, sem atenção, sem planejamento de movimento e que precisa ser trabalhado outros aspectos além do aspecto motor. A gente vê pessoas com uma afasia global que não responde, não consegue se comunicar de hipótese nenhuma e que torna o processo muito mais difícil, sem dúvida nenhuma, porque a gente não consegue entender quais são as angústias, os objetivos que aquela pessoa quer, né, que aquela pessoa tem. Então, assim, a gente tem quadros, assim, muito variados. Então, é muito difícil, perante esse quadro tão variado, de dar uma resposta assertiva e única. O que a gente pode entender é que esse processo de reabilitação precisa ser começado após essas 48 horas que eu falei, já intra-hospitalar, e ele precisa ser direcionado no ambiente ambulatorial, na clínica, com a fisioterapia, com a fono, né? É importante que tenha um médico ou um profissional que consiga trazer essa equipe junto e veja a necessidade desse paciente para cada especialidade, né? Tem pessoas que não precisam, por exemplo, de fonoterapia, né? E que tem uma comunicação, né, boa, que não afetou a parte da comunicação. Então, determinado isso, eu brinco que a gente tem uma equipe de, no mínimo, no máximo, assim, geralmente umas 10 pessoas, assim. Claro que é muito utopia a gente achar que a gente vai ter uma equipe tão grande disponível para uma pessoa só. Mas a gente brinca que a gente vê o que é o ideal e depois a gente se adapta para o que é real, né? E aí, nesse período de recuperação, a gente precisa pensar o que essa pessoa quer de volta e qual que é o prognóstico, qual que é a capacidade que ela tem para o retorno em termos físicos, funcionais, daquele movimento do braço, daquele movimento da mão, daquele movimento da perna, de capacidade de voltar a andar. Então, uma avaliação nesse sentido é necessária, é fundamental no início do tratamento, até para a gente nortear, junto com o paciente ou com a família, qual que é o objetivo, qual a meta que a gente vai estabelecer, uma meta que seja específica, mensurável, alcançável, né, que seja reproduzível, que tenha um tempo e uma intensidade, um volume de treino adequado. Então, tudo isso a gente, como equipe, tem que se ligar em fazer, não é simplesmente reproduzir movimentos aleatórios, né, sem ter um objetivo. E aí, a gente conseguindo fazer isso o mais rápido possível, a gente consegue resultados mais efetivos de acordo com o prognóstico de cada quadro.